Agora, Nilson, na sequência, e o lado dos usados? Como é que foi o comportamento de novembro e as perspectivas para fechar o ano? Aquele sonhado recorde de 15 milhões de unidades já está no papo? E os nossos velhinhos já passaram da casa dos 5 milhões? Então, Bacelar, pontos importantes para a gente abordar. O primeiro é que a gente está num ritmo, o mês de novembro, na realidade, se compararmos a outubro, ele teve uma pequena queda. Porém, é importante dizer que no mês de novembro agora, nós tivemos 4 dias úteis a menos e isso importa significativamente no cômputo geral do mês. Se formos olhar o mês inteiro, a gente continua crescendo num ritmo de 9 e pouco por cento, se a gente olhar essa perspectiva. Mas novembro contra outubro deste mês especificamente, nós tivemos uma queda, por conta desses 4 dias úteis a menos. Os 15 milhões e meio, eu diria para você que eu estou começando a ficar um pouco assustado, porque talvez a gente ultrapasse esse número de 15,5, porque essa primeira semana de dezembro abriu muito forte. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma média por dia útil de transação de 67 mil carros por dia útil. E o mês de dezembro abriu com 69,6 mil carros por dia útil. É um número muito pesado. E mesmo contando com a desaceleração dos dias que o próprio Paulo já comentou, porque depois do dia 22 a gente já não tem mais nada assim funcionando em termos de comércio, de compra e venda de veículos especificamente, e nada não é nada mesmo, é alguma coisa bem reduzida, porque as lojas entram de férias, o próprio consumidor entra numa outra vibe de Natal e tal, mas a gente está achando que o número de 15,5 vai ser ultrapassado medir por essa primeira semana de dezembro, que entrou com 69, quase 70 mil veículos comercializados por dia. Agora, aquela visão lá por faixa de idade também, você traz alguma consideração aí particular? Então, os velhinhos continuam crescendo e tentando chegar, e devem chegar aos 5 milhões, o que é um número bem expressivo, mas é interessante também que a gente vê que todas as faixas elas têm um crescimento, e a gente está vendo na realidade o mercado como um todo trabalhando numa vibração muito alta, né? Esperamos que isso se transborde para 2025, né? Porque a gente sabe que existem alguns fatores que podem reduzir, mas isso daí é uma análise um pouco mais a posteriori, de olhar como é que vai ser 2025, mas é importante dizer para vocês que as perspectivas são muito boas. A gente imagina que a gente cresce em torno de 7% em 2025, o que é um número muito bom em cima de 15,5 milhões. Não, sem dúvida nenhuma, Nilson. Eu continuo impressionado com os resultados acumulados tão bons. Eles conseguiram cobrir com bastante folga um novembro um pouco aquém do esperado. Você já fez uma observação importante na questão do número menor de dias úteis, mas sustentar 9,5% de crescimento nesse cenário só comprova o quanto esse segmento é relevante no cenário de mobilidade nacional. Agora, Nilson, assim como nos usados a combustão, os usados eletrificados estiveram em novembro pontualmente abaixo do esperado, mas não o suficiente para abalar a performance absolutamente espetacular no acumulado do ano. Com 60 mil unidades para um mercado tão novo, olha, é um resultado extremamente significativo. O que você conta mais sobre o assunto? Então, eu estou muito curioso, porque a gente aqui, o mundo dos usados, ele funciona como um eco do mundo dos novos. Então, quando cresce o movimento do veículo 0 km, a gente recebe esse impacto como se fosse, mal comparando, uma tsunami. Essa onda chega para a gente entre 2 anos, 2 anos e meio, às vezes até 3 anos para frente, porque na realidade é quando os veículos são trocados de propriedade e, por consequência, o consumidor que consome o carro usado absorve. Então, eu estou muito curioso para ver a performance da BYD, que teve um movimento espetacular no início desse ano, né? E aí a gente gostaria de ver o que é que vai acontecer com essa performance no carro usado, porque ainda não chegou com a força necessária, ou pelo menos esperada, né, a chegada desses carros. E o que acontece é que a gente continua vendo as estrelas do Corolla Cross e do XC60 liderando esse mercado com uma certa folga. E é interessante porque são veículos de alto padrão, são veículos caros. Então, a gente quer muito ver o eletrificado, o elétrico ou o eletrificado, um pouco mais popular entrando nesse mercado. E eu imagino que a gente só vai discutir isso um pouco a partir do segundo semestre de 2025. Mesmo assim, é uma performance significativa, relevante, e a gente vai ter que ficar acompanhando com muito cuidado, porque eu diria para você que
pouco a pouco a gente vai ver essa marca chinesa começar a ultrapassar a sueca, que é chinesa, né, e os japoneses da Toyota, mas a ver. Bom, amigos autoespectadores, quem eventualmente ainda estiver inseguro sobre a questão de depreciação desses veículos na hora de venda, eu reforço a sugestão para que assista ao conteúdo especial que produzimos recentemente com o Luiz Guidorzi, cujo corte já superou a casa de 22 mil visualizações cada um dos dois. Com toda certeza, esse número altíssimo de audiência não foi à toa. Você gostou do conteúdo desse corte? Então assista a versão completa do programa. O link está aqui embaixo na descrição.